Boa noite. Vamos nos movendo a coluna de um lado para o outro. Vamos mover as pernas, encontrar uma outra posição, se for necessário. A Sensei não está hoje, então é a Shuden que vai fazer a leitura para a gente. Boa noite. Dá para ouvir? Ouvir atentamente também. A memória de Ananda era verdadeiramente fenomenal. Ele se lembrou que muitos detalhes Savassi esperava sempre ter permissão de ficar próximo ao Buda, a fim de testemunhar sua vida e receber seus ensinamentos diretamente. Graças a Sujata, ainda que Savassi fosse um tratador de búfalos, um intocável, ele aprendeu o básico necessário para a educação de um jovem. Suas lições, porém, tinham parado vários anos atrás, quando ela deixara Uruvela para se casar com um homem na vila de Nadika. Savassi sabia que poderia aprender muito com Halula. Ele achou o semblante do rapaz repleto de uma gentil dignidade. O jovem não somente pertencia a uma casta nobre, como havia passado os últimos 8 anos vivendo a serena e concentrada atmosfera da Sangha. Comparado com Halula, Savassi sentia-se rude e desajeitado, mas seus sentimentos provocavam nele uma grande dedicação e esforço em sua prática. Sariputra pediu que Halula mostrasse para Savassi as práticas básicas, tais como pôr o manto, segurar a tigela de mendigar, caminhar, ficar em pé, deitar, sentar, comer, lavar, escutar as palestras Dharma, todas realizadas com mente atenta. Um bhikkhu memorizava e prestava contínua atenção a 45 práticas e todas elas ajudavam a aprofundar sua consciência e serenidade. Halula ainda era um principiante, um samanera. Tinha de esperar até que completasse 21 anos de idade a fim de poder tomar os votos completos. Um samanera mantinha 10 preceitos: não matar, não roubar, ser casto, não dizer falsidades, não ingerir álcool, não usar adornos, flores ou perfumes, não sentar ou deitar em leitos amplos, elevados ou decorados, não participar de danças mundanas e festas de cantoria, não portar dinheiro e não comer após o meio-dia. As 55 práticas eram seguidas pelos bhikkhus completamente ordenados. Mas de Halula
esperava-se o estudo e a observância delas, em preparação para os seus votos completos. Um monge mantinha 120 preceitos, os quais incluíam as 45 práticas. Halula disse a Savastri que preceitos adicionais podiam ser adotados eventualmente, e ele tinha ouvido que, às vezes, podia bem chegar aos 200 ou ainda mais. Halula explicou a Savastri que nos primeiros anos da Sangha não havia preceitos. A ordenação era simples. Uma pessoa deveria apenas ajoelhar-se aos pés do Buda e outro bhikkhu e recitar os 3 refúgios por 3 vezes. Tornou-se necessário criar e introduzir os preceitos à medida que a Sangha crescia, pois numa comunidade tão grande havia bhikkhus que necessitavam de regras e guias claras a fim de melhor disciplinarem a si mesmos. Halula contou para Savastri que a primeira pessoa a violar o espírito da Sangha foi um bhikkhu chamado Sudina. Foi por causa deste que o Buda teria criado o primeiro preceito. Antes de ser ordenado, Sudina foi casado e vivia na vila de Kalanda, próximo ao Vesali. Quando ouviu o ensinamento do Buda, pediu para ser ordenado. Logo depois daquilo, teve uma oportunidade de voltar para Kalanda. Sua família o convidou para uma refeição em sua casa e ele aceitou. Todos imploraram que o retornasse para a vida secular e auxiliasse os negócios familiares. Ele se recusou. Seus pais reclamaram, pois Sudina era filho único e eles não tinham mais ninguém que pudesse herdar seus negócios. Temiam que a riqueza da família pudesse cair nas mãos de alguém. Vendo a determinação de Sudina em permanecer como monge, sua mãe sugeriu que o mínimo que ele podia fazer era deixar uma criança sob os cuidados dela. Persuadido pelos apelos de sua mãe e sem nenhum preceito para orientá-lo, Sudina concordou em encontrar-se com sua primeira esposa na floresta de Mahavana. A mulher concebeu e deu à luz um menino que eles chamavam de Bijaka, que significa semente. Os amigos de Sudina, entretanto, apelidaram o menino de semente do pai. A reputação da Sangha, então, ficou muito abalada. O Buda chamou os bhikkhus para uma reunião e repreendeu Sudina. Devido ao incidente, preceitos formais foram instituídos. Foi decidido que todas as vezes que um bhikkhu violasse o espírito do caminho da iluminação e liberação, uma convocação seria feita a um novo preceito adicionado. Os preceitos foram chamados de Bhati Mokkha. 4 preceitos foram considerados obrigatórios. A violação de qualquer um destes 4 resultaria em ser desligado da comunidade. Todos os demais preceitos poderiam ser perdoados através da confissão. Os 4 preceitos obrigatórios eram: não manter relações sexuais, não roubar, não matar e não apregoar ter atingido uma compreensão além daquele que, de fato, tenha sido atingida. Esses 4 preceitos eram chamados de Parajika. Halula também revelou a Savastri que o Buda jamais o tratava com favores especiais. Embora fosse seu pai e o amasse profundamente, ele relembrou como, aos 11 anos, passara uma conversa fiada, entre aspas, em Sariputra, porque estava com medo de ser repreendido por ir correndo brincar quando tinha outras tarefas a cumprir.
ele acabou tendo de aplicar 4 mentirinhas seguidas por medo de que Sariputra descobrisse a verdade. Entretanto, como quase sempre acontece, a verdade acabou aparecendo. Mais tarde, o Buda usaria aquela situação para ensinar ao filho o quão importante era dizer sempre a verdade. Naquela época, Sariputra e Halula moravam no Parque Ambaratika, não longe da floresta de bambus onde o Buda estava ficando. Um dia, Siddhartha foi visitá-los. O menino pôs uma cadeira para ele e trouxe uma bacia de água para lavar suas mãos e pés. Quando terminou de lavar, derramou fora a maior parte da água da bacia. Então, Gautama olhou para o seu filho e perguntou: Halula, há pouca ou muita água nesta bacia? Há bem pouca água restante, o Buda disse. Você deve compreender, Halula, que uma pessoa que não diz a verdade não tem pouca. Que uma pessoa que não diz a verdade tem tão pouca integridade restante quanto a água desta bacia. O garoto ficou em silêncio. O Buda começou a derramar o resto da água e inquiriu: Halula, você vê como despejo toda a água restante fora? Sim, vejo. Aqueles que continuam a dizer inverdades perdem toda a sua integridade, assim como esta bacia perdeu toda a sua água. Depois, virou a bacia de boca para baixo e perguntou a Halula: Você vê como esta bacia está emborcada? Sim, vejo. Sem praticar a fala adequada, nossa integridade é revertida, assim como foi esta bacia. Não diga inverdades, mesmo de brincadeira. Halula, você sabe por que as pessoas usam o espelho? Sim, o espelho serve para refletir uma pessoa. Exatamente, Halula. Preste atenção às próprias ações, pensamentos e palavras, exatamente como uma pessoa que se olha no espelho. A história de Halula deixou Savasthi mais profundamente cônscio da importância da fala correta. Ele lembrou as muitas vezes em que despistara seus pais e uma vez a própria Sujata. Ficou contente por nunca ter mentido para o Buda. Mesmo se alguém o fizesse, um mestre certamente seria capaz de saber, o mestre certamente seria capaz de saber. Savasthi pensou consigo: de agora em diante, eu vou sempre procurar dizer a verdade para todos que encontrar, mesmo as crianças pequenas. Este será o meio pelo qual poderei mostrar minha gratidão ao Buda por tudo que ele tem feito por mim. Observarei os preceitos diligentemente. 2 vezes por mês, no dia de lua cheia e nova, os bhikkhus se reuniam para recitar os preceitos. Cada um era lido em voz alta e então a comunidade era questionada se alguém havia faltado com aquele determinado preceito. Se ninguém se manifestasse, o próximo era lido. Se alguém houvesse violado o preceito, fazia uma confissão para a comunidade. Com exceção dos 4 do Parajika, a confissão era suficiente para a reparação. Por vários dias, Savasthi fora chamado para reunir-se ao grupo do Buda que ia mendigar comida, juntamente com Sariputra e Halula. Naquela estação de retiro, eles moraram nos montes próximos da cidade Ekala, ao sul de Rajagarha. Certa noite, quando os bhikkhus passavam por campos de arroz, próximos de Ekala, foram parados por um rico fazendeiro pertencente a uma casta nobre, chamado Bharadivaja. Ele possuía vários milhares de hectares. Era época de plantio
e estava dirigindo os esforços de centenas de lavradores. Quando viu Buda passar, postou-se diretamente em seu caminho e disse com algum desprezo: Nós somos fazendeiros. Nós aramos, semeamos, fertilizamos, cultivamos e ceifamos para comer. Vocês não fazem nada, não produzem nada e ainda assim comem. Vocês são inúteis. Não aram, não semeiam, não fertilizam, não cultivam e não ceifam. Mas nós fazemos tudo isso. Nós aramos, semeamos, fertilizamos, cultivamos e ceifamos, disse o Buda. Então, onde estão seus arados, seus búfalos e suas sementes? Quais culturas vocês plantam? Quais culturas ceifam? O Buda respondeu: Nós cultivamos as sementes da confiança na terra do coração verdadeiro. Nosso arado é a mente atenta. O nosso búfalo é a prática da diligência. Nossa colheita é o amor e a compreensão. Senhor, sem confiança, compreensão e amor, a vida não é nada mais além de sofrimento. Bharadvaja sentiu-se inesperadamente tocado pelas palavras do Buda. Ele pediu a um servo que trouxesse arroz fragrante servido em leite, mas o Buda o recusou, dizendo: Não compartilhei estas coisas consigo no intuito de obter comida em retribuição. Se desejar fazer uma oferenda, por favor, faça-o num outro momento. O latifundiário ficou tão impressionado que se prostrou diante do Buda e pediu para ser aceito como um discípulo leigo. Savasthi testemunhou tal situação diretamente. Compreendeu o quanto poderia aprender permanecendo ao lado do Buda. Sabia que, dos vários milhares de monges na Sangha, poucos tinham a boa fortuna de estarem tão próximos dela assim como ele estava. Após a estação de retiro, o Buda retornou a Saravasti no final de outubro. Certa manhã, quando saíram para mendigar, Halula distraiu-se da mente atenta. Embora continuasse a andar em fila, sua mente começou a esvoaçar. Ele espiou o Buda à sua frente e ficou imaginando o que ele teria se tornado se não seguisse o caminho espiritual. Se houvesse se tornado um poderoso imperador, o que ele mesmo, Halula, seria agora? Pensando tais coisas, o jovem esqueceu-se de observar sua respiração e seus passos. Ainda que o Buda não o pudesse ver, sabia que seu filho havia perdido sua plena atenção mental. Então, ele parou e deu meia volta. Os demais bhikkhus estancaram. O Buda olhou para o filho e disse: Halula, você está observando sua respiração e mantendo a mente atenta? Halula abaixou sua cabeça. O Buda falou: Para manter a mente atenta, você deve continuar a observar a sua respiração. Nós praticamos a meditação mesmo mendigando. Continue a meditar sobre a natureza impermanente e desprovida de um eu, dos agregados que compõem todos os seres. Os 5 agregados são o corpo, os sentimentos, as percepções, as formações mentais e a consciência. Observe sua respiração e seus pensamentos. A sua mente não se distrairá. O Buda virou-se novamente e continuou a andar. Suas palavras serviram para lembrar todos os bhikkhus a manterem a sua mente atenta. Todavia, alguns passos depois daquilo, Halula abandonou a fila dos monges e entrou na floresta, onde se sentou sozinho sobre uma árvore. Savasthi o seguiu. Porém, Halula levantou o olhar para ele e disse: Por favor, vá mendigar com os outros. Não tenho boa motivação para ir mendigar agora. O Buda me repreendeu na frente de toda
a comunidade. Sinto-me tão envergonhado que prefiro sentar aqui sozinho para meditar. Percebendo que seria incapaz de ajudar seu amigo, Savasthi retornou para junto dos outros bhikkhus. No caminho de volta, venerável Sariputra e Savasthi pararam na floresta para convidar Halula a voltar na companhia deles. No monastério, Savasthi dividiu metade de sua comida com um amigo, e quando terminaram de comer, Sariputra disse a Halula que o Buda desejava vê-lo. Savasthi recebeu permissão para acompanhá-lo. O Buda compreendeu que o garoto estava maduro para receber certos ensinamentos. Ele disse: Halula, aprenda com a terra. Se as pessoas espalham flores fragantes e puras, ou derramam perfume ou leite fresco sobre ela, ou ainda descarregam fezes imundas e mal cheirosas, urina, sangue, mucos, cuspindo nela, a terra recebe isso tudo igualmente, sem apego ou aversão. Quando pensamentos agradáveis ou desagradáveis surgirem na mente, não os deixes enredar ou escravizar você. Aprenda com a água, Halula. Quando as pessoas lavam objetos sujos nela, a água não fica triste ou se lamenta. Aprenda com o fogo também. O fogo queima as coisas sem discriminação. Ele não se envergonha por queimar substâncias impuras. Aprenda com o ar. O ar carrega todas as fragrâncias, sejam aprazíveis ou repulsivas. Halula, pratique a generosidade amorosa para sobrepujar a raiva. A generosidade amorosa tem a capacidade de levar felicidade aos outros sem pedir nada em troca. Pratique a compaixão para sobrepujar a crueldade. A compaixão tem a capacidade de remover o sofrimento dos outros sem esperar nada em retribuição. Pratique a empatia alegre para sobrepujar o ódio. A empatia alegre surge quando alguém se rejubila com a felicidade alheia e deseja o bem-estar e o sucesso aos outros. Pratique o não apego para sobrepujar o preconceito. O não apego é o modo de olhar para todas as coisas abertamente e igualmente. Isto é, porque aquilo é. Aquilo é porque isto é. A minha pessoa e as demais não se acham separadas. Não rejeite uma coisa apenas por estar correndo atrás de alguma outra coisa. Halula, generosidade amorosa, compaixão, empatia alegre e não apego são belos e profundos estados mentais. Eu os chamo de os 4 incomensuráveis. Pratique-os e você se transformará em uma revigorante fonte de vitalidade e felicidade para os outros. Halula, medite sobre a impermanência de modo a dissolver a ilusão de um eu. Medite sobre a natureza do nascimento do corpo, seu desenvolvimento e morte, de modo a liberar-se dos desejos. Pratique a observação da respiração. A mente atenta à respiração conduz à grande felicidade. Savasthi ficou feliz por estar sentado junto de Halula, ouvindo a tudo que o Buda tinha dito. Embora tivesse memorizado sutras importantes como Girando a Roda do Dharma e a natureza do não-eu, sentiu que nunca havia provado o sutil sabor do Dharma tão profundamente quanto aquele dia. Talvez fosse devido a não ter ouvido os outros sutras falados diretamente da boca do Buda. O primeiro que ele tinha ouvido diretamente havia sido o sutra sobre como tratar dos búfalos d'água.
Porém, naquele tempo, ainda não estava suficientemente maduro para absorver muitos dos seus significados mais profundos. Ele prometeu para si mesmo que, durante seu tempo livre, recitaria todos os sutras usando a sua recém-adquirida e nova compreensão. Naquele dia, o Buda também passou um bom tempo ensinando os dois rapazes vários métodos de observar a respiração. Embora Savasthi e Halula tivessem recebido instrução semelhante anteriormente, era a primeira vez que a recebiam diretamente do Buda. Ele disse-lhes que o primeiro fruto de se observar a respiração com mente atenta era sobrepujar a distração e o esquecimento. Inspirando, você está consciente do que está inspirando. Expirando, você está consciente de que está expirando. Durante estes momentos de prática de respiração, foque sua mente apenas na sua respiração e nada além disso. Os pensamentos inúteis e dispersos cessarão, permitindo que sua mente repouse na mente atenta. Quando estiver plenamente consciente de sua respiração, você passa a viver em mente atenta. Vivendo com mente atenta, você não pode mais ser carregado por quaisquer pensamentos. Com uma única respiração, você pode atingir o despertar. Tal despertar é a natureza de Buda que existe em todos os seres. Respirando de modo curto, você sabe que está respirando de modo curto. Respirando longamente, você sabe que está respirando longamente. Esteja totalmente consciente de cada respiração. Observar com mente atenta a sua respiração ajudará você a desenvolver a concentração. Com a concentração, você será capaz de olhar profundamente para dentro da natureza do seu corpo, dos seus sentimentos, da mente e dos objetos da mente, os quais são chamados de Sarvadharma. O Buda ensinou-os de todo o coração. Suas palavras foram simples, porém profundas. Savasthi ficou confiante de que, graças a essa sessão especial com Siddhartha, acharia mais fácil manter a mente atenta ao respirar durante a sua prática. Após cumprimentarem o Buda, Savasthi e Halula seguiram para o lago juntos. Eles repetiram um ao outro todas as coisas que o Buda lhes havia ensinado, a fim de se lembrarem bem de tudo. Muito bom, né? Muito lindo esse capítulo. Aliás, todos os capítulos, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos encerrar? Então vamos fazer retribuição de mérito. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Obrigada pela leitura, Shuden. Boa noite, Tuti. Boa noite.